identificar o comportamento dos meus pais, se eles são idólatras lá, estão bebendo, enchendo a cara lá, estão em vícios e compulsões lá, mas eu posso orar por eles, eu posso entrar no mundo espiritual e resgatá-los do mundo espiritual e repreender os demônios que estão agindo na vida deles. Quem é responsável do fato e do pecado? É eles, não sou eu. Mas eu entrei na brecha em oração, batalha, intercessão em favor deles. E se eu ver um reflexo sobre os meus filhos, eu preciso entrar lá no mundo espiritual cobrindo os meus filhos como pai, como mãe. Entendeu? Nesse sentido. Agora, cada pessoa é responsável diante de Deus do seu pecado. Isso é bem claro na Bíblia. Entendeu? A influência e infiltração pode atingir outras gerações, mas a responsabilidade é de cunho pessoal e intransferível. Mas agora eu quero dizer, pastor, a pessoa tem que ser avisada. Pessoal, só sem conversa paralela, senão me atrapalha. Vai, fala. Como você perguntou? A pessoa tem que ser, primeiro a pessoa tem que ser conscientizada. Vai ficar não sabe já fazendo isso. Claro, não, sem dúvida. Você tem que entender, compreender. Mas Sim. se ela não é nascida de novo? Quem? Se ela não é nascida de novo? Mas ela tem que saber, porque enquanto ela não souber. Aí que tá, gente. Por exemplo, eu sempre ensino isso ali no gabinete. Ah, pastor, mas o meu marido. Irmã, você tem que ministrar a ele. Se ele não aceitar, você não tem o que fazer, a não ser orar e interceder. Acabou. Entendeu? Você já tentou, falou a verdade, confrontou, né? Explicou, tentou ministrar, a pessoa não aceitou, você não tem o que fazer, a não ser orar. É o recurso que a gente tem, igual um filho, né? Adolescente lá, você ensinou que não deve beber, encher a cara, se drogar, mas se ele está bebendo, enchendo a cara e se drogando, sabendo conscientemente, ele é responsável do fato. Mas eu, como pai, eu não vou desistir dos meus filhos em oração. Entendeu? Já aconselhei, já ministrei. Eles sabem que é errado, vão ser responsabilizados do fato. O que eu não posso fazer como pai e mãe é desistir deles em oração. É isso que nós estamos falando. E é isso que fala aqui, sobre confessar intercessoriamente, entrar na brecha, exercer o sacerdócio a nível familiar. Vocês estão entendendo, gente? Alguém não entendeu isso aqui? É complexo, é profundo, tá? Eu sei, eu entendo. Mas vocês vão devagarzinho, vocês vão processando. Claro que também tem o seguinte, todo mundo tem uma consciência, né, pastor? Todo mundo sabe que é certo e errado. Por isso que a responsabilidade é pessoal. Por isso que Deus não responsabiliza as crianças, gente. As crianças estão debaixo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque elas não têm a capacidade que nós temos, adultos, de entender e compreender que cada escolha nossa, cada decisão nossa tem uma repercussão quanto à eternidade. Então muitos creem ali entre os 11, 12, 13 anos de idade, a criança deixa de estar debaixo da misericórdia de Deus e entra na fase da consciência. Ela começa a entender que as escolhas dela vai ter uma repercussão a nível espiritual. Gente, sem conversa, por favor, senão me atrapalho, eu me distraio, tá? Sem conversa paralela. Fala. Alcoólatra, quando ela vive uma vida desgovernada, né? Na Bíblia, na Bíblia não, a ciência diz, por exemplo, as bebidas tipo vinho, cerveja, mais de 400 ml, você já entra na embriaguez. Menos disso, é claro que tem bebidas que são muito mais fortes, tipo as destiladas, whisky, vodka, pinga, o índice de álcool é bem maior, é 3 vezes mais do que uma cerveja, um vinho e tal. O champanhe, por exemplo, tem 2% de álcool, é quase sem álcool, né? Não tem muita repercussão alcoólica. Então assim, cada tipo de bebida tem uma conotação de álcool ali que pode levar à embriaguez. A ciência fala isso, né? Por exemplo, vinho e cerveja 400 ml no máximo, passou disso você já entra na embriaguez. E a questão da embriaguez é mais o desgoverno, né? É quando você perde o controle, você bebe todos os dias, bebe demais da conta, potencializa o mal que já está dentro de você. A gente tem que entender, gente, que a gente tem uma natureza pecaminosa, sim ou não? A gente já luta contra ela. Se você se embriagar e potencializar ainda mais o mal que já está dentro de você, meu irmão, aí o diabo deita e rola. Que é o perigo da embriaguez e da bebedice. Vocês estão entendendo? Então o pecado é embriaguez e é bebedice. É quando a pessoa entra no desgoverno, ela perde o controle, a insanidade, entra na insanidade, a falta de prudência, né? Você vê que, por exemplo, uma pessoa embriagada,
ela não tem muita noção das coisas, ela perde, né? Ela aflora o libido, até o feio fica bonito, né? Começa tem até uma propaganda na Inglaterra que é engraçada, uma mulher bem feia assim, daí o cara começa a tomar cerveja, de repente a mulher fica bonita. Você que é retraído, controlado, né, inibido, quando você se embriaga, você fica desinibido, você começa a ficar brincalhão, alegre, contente, feliz, amigo de todos. Então esse é o perigo da embriaguez e do alcoolismo, que é pecado, gente. Vocês estão entendendo? Quando você passa dos limites quanto ao álcool e entra na embriaguez, na bebedice, isso se torna pecado. Vocês estão entendendo? Isso que a gente recomenda sempre às pessoas. Ó, gente, a Bíblia não proíbe de beber, mas a Bíblia fala que a bebida ela tem que ser controlada, governada. Senão, não beba nada. Se você já teve problema com isso, se você tem dificuldade nessa área, o nosso conselho pastoral é não beba nada, que é o ideal, principalmente na nossa cultura brasileira, que é o segundo problema, além da embriaguez, né, e da bebedice, que é a mesma coisa na Bíblia, é o escândalo, que no caso do crente, quando ele está bebendo na rua, num bar, numa lanchonete, num lugar, o cara vai olhar e vai falar: pô, mas esse cara não era crente? Olha, que eu saiba, o crente não bebe. Na nossa cultura é assim, gente. Sim ou não, irmãos? Então isso vai causar escândalo. Escândalo é uma coisa muito séria para Deus e deve ser evitado. Entendeu? Esse dia o pastor antes falava sobre sim. Ele passou a posição dele lá, tá? No sentido de ser radical e não beber nada, tá? A nossa postura como igreja, inclusive sou eu que ensino isso aqui na classe de batismo, é o quê? Evite a bebida. Se for beber, beba moderadamente. Eu dei essa regra de 400 ml, que a ciência diz isso, né? Dentro da sua casa, no seu contexto familiar, e não de maneira contínua. Se tiver descontrole, pare com tudo. Se potencializar outras coisas, não faça isso. Por exemplo, tem muita gente que começa a beber e já quer fumar, né? Já quer se drogar, já quer... Irmão, você não pode beber. Você está entendendo? Outra coisa, a Bíblia revela bem claro que a questão da bebida, gente, geralmente é para quem está sofrendo na alma. Está lá em Provérbios, não é verdade? Então assim, toma cuidado, porque às vezes a bebida é um reflexo da tua alma. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem está cheio do Espírito não precisa se embriagar, não precisa se alcoolizar. Mas deixa eu perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Fala. O vinho que Jesus, a água que Jesus transformou, enfim, me fala sobre isso. Eu acho que era vinho real. Eu acho. Até porque na época de Jesus era, sem dúvida, eu penso que era, tá? Minha opinião pessoal, não sei a posição da igreja e tal. Minha opinião, gente, que era vinho literal. Era vinho literal. Eu penso, tá? Eu penso que é. Outra coisa, gente, vinho na Bíblia também tem um outro símbolo, tem um símbolo de alegria. Ao mesmo tempo que a Bíblia também revela que pode ser um problema, uma angústia de alma, um dos símbolos do vinho é a alegria. Na festa, da alegria, nos casamentos eram dados. O problema da bebida alcoólica é a bebedice e a embriaguez. O que é isso do ponto de vista espiritual? É o desgoverno, é a falta de domínio próprio. Então, a hora que faltou domínio próprio, entrou no desgoverno, meu irmão, parou. Pastor, eu tenho uma experiência com vinho, vou falar rapidinho. Teve Fala. uma época da minha vida que todo dia antes de eu almoçar, eu tomava um pouquinho de vinho. Certo. Todo dia. Aí chegou um dia lá que eu tinha acabado o vinho. Eu falei: mas não pode, acabou o vinho. Só que eu fiquei estressada. Eu percebi que eu fiquei estressada pelo dia vinho, eu queria vinho de todo jeito. Aí me caiu a ficha, sabe? Sabe? Mas eu não posso dizer que é pecado se a pessoa beber em pouquíssima quantidade dentro da sua casa, sem escandalizar ninguém, moderadamente, não todo dia.
Eu não posso alegar que é pecado, tá, gente? Isso não existe na Bíblia. Mas tudo que for sem moderação é pecado, não só. Exatamente. O pecado é o desgoverno, é bebedice, é embriaguez. E pior de tudo é o escândalo. Mais perigoso do que você está bebendo é o escândalo. A Bíblia diz que o escândalo é melhor você amarrar uma corda no pescoço e lançar uma pedra de moinho no fundo do mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Isso é muito sério. Ou seja, Jesus está falando em outras palavras, é melhor se matar do que escandalizar. Levar alguns assim, né? Isso é muito sério. O mais grave do vinho, do problema com bebida, não é nem o desgoverno, é o escândalo. Por exemplo, se você for em algumas culturas, por exemplo, como a europeia, se você não beber um cálice de vinho na casa do teu convidado, você escandaliza a pessoa. Porque o europeu, quando você vai na casa dele, o que para nós é o café que você oferece é uma taça de vinho. Você está entendendo? Então cada cultura é uma cultura, né? Cada situação é uma situação. E aí precisa ter prudência, precisa ter domínio do Espírito Santo, precisa ter conhecimento de cultura, né? Você vai num lugar, lá eles não te oferecem café, eles te oferecem o melhor vinho da casa, meio cálice, ou no máximo um cálice. Ninguém se embriaga, todo mundo bebe todos os dias, na hora do jantar, na hora do almoço, ninguém se escandaliza. Lá o vinho não é um escândalo, é uma questão cultural, daquela cultura. Você vai escandalizar se você não beber lá. É um exemplo. Entendeu? Então a gente precisa ter esse conhecimento de cultura, de uma série de coisas nesse sentido, tá? E não colocar na Bíblia o que a Bíblia não diz. Todo mundo está entendendo? E é isso que a gente ensina na classe de batismo. O problema é a bebedice, o problema é o desgoverno, que daí entra o governo da carne, carnalidade, desgoverno, né? O falta de domínio próprio entra na carnalidade. E o problema maior de todos, a meu ver, dentro do meu posicionamento bíblico, é o escândalo. Agora, você quer ter problema zero com relação a isso? Não, beba, principalmente no nosso contexto brasileiro. Entendeu? Que é o ideal, que é o que a gente ensina aqui como ideal. Entenderam? Ok? Beleza? Vamos voltar aqui. Com tudo isso, alguma dúvida com relação a isso? Beleza? Então tá, vamos conseguir. Isso aí não tinha nada a ver com o tema, né? Mas tudo bem, vamos lá. Com tudo isso, podemos sintetizar o conceito de cura interior, dentro daquilo que nós estamos falando, né? Precisamos colocar várias situações aqui. O que é cura interior, gente? Cura interior é quando alguém, de maneira consciente, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, respaldado pela maturidade espiritual adquirida, com uma nítida consciência da presença graciosa de Deus, pode enfrentar o seu passado, né? E aqui, quando ele fala de passado, ele fala do voltar no passado. Enfrentar significa trazer para a frente, com a confissão, né, das culpas, das vergonhas, enfrentando o passado, trazendo para frente e eliminando a possibilidade de uma regressão, que é um mecanismo de hipnose, aí é contrário à palavra de Deus. Nós já falamos sobre isso. Regressão e hipnose é contrário à palavra de Deus. Foi tu que perguntou, né? Se lembra? Agora, quando a gente... Não é isso que nós estamos falando de cura interior. Cura interior é quando eu lembro de um fato do passado, trago para o hoje, restauro essa situação, porque ela está me afetando e gerando uma série de comportamentos equivocados. Eu me responsabilizo dos meus comportamentos equivocados. Jesus passa comigo nessas feridas e me cura. Isso é cura interior. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Então, nós acabamos aqui sendo levados a interagir através de uma experiência pessoal com Deus, ou através de atos de intercessão criativa e profética, com a memória que foi ferida, situações, né, que ela se lembra de vergonha paralisante, de culpa, de medo, de dor, lidando com essas situações com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus.
Fala comigo: humilhação, confissão, perdão, restituição e intercessão. São os princípios mais comuns no aconselhamento bíblico, é isso aqui. Humilhação por quê? Porque Deus nos coloca em todo um processo de ter que colocar para fora aquela situação, e isso nos quebranta, nos humilha. Sim ou não, gente? Sim, mas é fácil colocar para fora. Exige humildade, exige quebrantamento. Por isso que a boa parte das pessoas não confessa, porque elas não querem se humilhar. Elas não querem. Não é que a gente tem prazer em humilhar as pessoas, tá, gente? Não é nós que humilhamos ninguém, é Deus que promove uma ação de humilhação, de quebrantamento, para que Ele possa. É de Deus, exatamente. Não é diante do pastor, não é diante do conselheiro, é diante de Deus. O pastor ali, né, o conselheiro é só um mediador. Não mediador, ele é alguém que está ali na brecha junto conosco para nos ajudar, para orar por nós. Ele é um moderador, não é mediador, é um moderador, um facilitador. Facilitador, essa é a palavra. Sozinha, né? Hã? Se eu tiver consciência, ela pode fazer sozinha. Pode, desde que seja alguma coisa que não esteja se repetindo de maneira cíclica e que não seja de conotação tão grave, tá? Coisas mais simples, singelas, você pode fazer uma confissão direta com Deus e pronto, está resolvido. Que só afetou a você, né? Que você já conseguiu resolver, mudou, se arrependeu, acabou. Beleza. Mas coisas profundas, gente, coisas, situações às vezes de imoralidade, de adultério, coisas assim mais horrendas que você não está dando conta sozinho, você precisa confessar com um conselheiro, uma pessoa madura. Não precisa ser um pastor, alguém que tem estrutura para te ouvir, para te ajudar, para orar por você e para ouvir as mazelas e dores do teu coração. Entendeu? Claro que o ideal são pastores, obreiros, né? Missionários, pessoas que têm a capacidade de ministrar o nosso coração, mas não é obrigado a ser um pastor. Pode ser qualquer. Um marido pode confessar para a mulher, pode pedir: meu amor, ora por mim, eu estou passando por uma luta nessa área, ora por mim, me ajuda. Pode, né? Se a mulher tiver estrutura de ouvir aquilo que ele vai falar, né? Tiver estrutura de ministrar sobre ele, também tem esse fator. Você tem que saber como é que está a estrutura do outro lado lá. Tem gente que não tem estrutura de ouvir determinadas coisas, que em vez de te ajudar vai destruir o outro lá. Então não é para me confessar aqui, tem que confessar para outra pessoa lá, né? A gente tem que conhecer a estrutura do nosso cônjuge, até onde eu posso ir, né? Vou dar um exemplo. No início do meu casamento tinha coisa que eu não sabia, eu não podia falar para a pessoa, porque ela não tinha estrutura, eu não tinha maturidade, era recém-convertida, ela não tinha estrutura de me ouvir, eu tinha que ir lá e confessar para o meu pastor, né? Para o meu pai. Muitas vezes eu confessei, falei, contei das minhas lutas, das minhas dificuldades e tal, das tentações, das aflições, e ele pôde me ajudar. Hoje eu tenho essa condição de fazer isso com a minha esposa, hoje ela tem maturidade para isso, entendeu? Eu converso com ela sem dificuldade nenhuma. Hoje eu preciso saber a estrutura, pelo menos, né, emocional da pessoa com quem eu estou lidando. Se não é fofoqueira, se não é falador né, para os outros, se não vai me expor, né, se vai ficar com ela, se é uma pessoa confiável, de credibilidade, bem resolvida. Tudo isso aí tem que saber, de confiança total. Não vai confessar com um fofoqueiro, não vai se confessar com uma pessoa que não tem estrutura, vai misturar tudo. Às vezes uma pessoa do sexo oposto que se sente atraída por você, jamais, tá louco? Né? Então, tem que ter esses cuidados com relação ao aconselhamento, com relação à confissão e tal. Tá bom? Todo mundo está entendendo aqui? Isso é maturidade, é interagir com as feridas de maneira inteligente, através, né, situações difíceis ali, com esses princípios implícitos do sacrifício de Jesus: humilhação, confissão, perdão, restituição e intercessão. É esses pontinhos aqui que nós já falamos aqui, ok? Então nós vamos trabalhar bastante também esses conceitos de herança espirituais. Toda hora a gente vai estar falando aqui, para estabelecer, né, proporções encontradas na Bíblia sobre esses dois conceitos: herança e responsabilidade. Fala comigo: lei da herança, e lei da responsabilidade. Qual que é mais importante, gente?
a lei da responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala da lei da herança, nós estamos falando do que, gente? Das influências que nós recebemos ao longo das gerações. Das influências que nós recebemos ao longo das gerações. A lei da herança. Não é de vidas passadas, não. Não. São as influências que nós recebemos, tanto espirituais quanto emocionais, né? Vários fatores que a gente recebe, a gente tem um background, né? A gente tem um fundo, a gente veio, a gente tem uma origem, né? A gente tem um respaldo familiar. Muitos dos comportamentos que vocês têm hoje, muita coisa você recebeu do teu background, do teu contexto familiar, sem dúvida nenhuma. Tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Pastor, você vê, olha, a minha netinha, ela falou assim: papai, isso aí é olisice, que o meu marido chamava ali. Porque não é lucisice, porque minha avó não faz isso. Exatamente, tá? Ela já está reconhecendo a lei da herança. Vamos lá então? Sempre que lidamos, né, com um assunto, dando uma ênfase desproporcional à ênfase que a Bíblia dá, acabamos construindo um ensino desequilibrado, tá bom? Um ensino desequilibrado. Então, com relação àquilo que nós já falamos, por exemplo, da bebida, a pessoa dá uma ênfase demais, cai no legalismo. Agora a pessoa, não tem nada a ver, posso beber, encher a cara, cai no outro extremo, que é a leviandade. Por um lado está a leviandade, e por outro lado do desequilíbrio é o legalismo. Não pode, tudo é pecado, tudo demonizado, tal, papapá. Vocês estão entendendo? Então tem que tomar esse cuidado e ter um equilíbrio. É uma das coisas que o pastor Valteri mais fala aqui: a busca pelo equilíbrio, que é o que não é, o que pode, o que não pode. Nós temos uma referência, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, entendeu? Cada um pode ter sua opinião pessoal, né? Beleza, é a opinião da pessoa. O importante, gente, não é o meu achismo, é aquilo que a palavra de Deus diz. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Ok? E respeitar isso com relação a cada pessoa, né? Cada um vai prestar conta diante de si, diante de Deus, tá bom? Procurar equilíbrio. Então, como nós já falamos, né? A ênfase bíblica quanto à responsabilidade pessoal, a lei da responsabilidade é de quanto? 70%. Enquanto a das heranças é 30%. Qual que é maior, gente? Responsabilidade ou herança?